Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Plasticamente. Eu sou a Adriana Milani, cirurgiã plástica, e nesse episódio eu quero convidar vocês a pensar por que a gente gosta do que a gente gosta, o que a gente enxerga que nos atrai, se existe uma explicação para a gente querer e desejar determinadas mudanças ou se isso é só da nossa cabeça. E para me ajudar nisso, eu tenho aqui esse convidado maravilhoso, que é o ilustrador Thanos Eduardo Gemelli. Muito obrigada, muito prazer te ter aqui comigo. Eu que te agradeço o convite. E eu vou me abster de apresentar, de falar mais sobre ele. Eu gostaria que, nas palavras dele, fala um pouquinho pra gente da tua trajetória dentro da ilustração, para que o pessoal também possa te conhecer. Muito bem, precisa ser toda a história cronológica, assim, desde o nascimento, peso, altura. Ah, tá. Eu devo ter nascido com 14 quilos, isso faz sentido? Sim, Thanos, né? Eu imagino que sim. Não nasci roxo. Eu nasci dentro de um gibi. Isso, dentro dos quadrinhos. Enfim, o desenho ele se mescla um pouquinho com a minha própria existência, porque eu comecei a desenhar segundo a minha mãe muito cedo na vida, né? Eu comecei a caminhar com 8 meses, o que deve ser bem precoce. Né? Sim, a Isadora foi com 11 e já foi meio precoce. E aí, segundo ela, eu me apoiava numa mesinha de centro que tinha em casa, ela deixava algumas revistas e cadernos e canetas para poder fazer alguns rabiscos, né? E eu me apoiava na mesinha, eu ia ao redor e já rabiscava. Meu Deus. Né? Então, isso significa que quando eu tive na pré-escola, quando eu tive na escola regular, na primeira até a quinta série, eu sempre fui aquele aluno que se destacava pela ilustração, né? Uhum. Essas atividades manuais, alguns alunos se destacam, né? Tem sempre aquele que é o desenhista, tem aquele que gosta de gritar e daí vira músico, né? Tem o mais quietinho, que daí vai ser, enfim, um profissional de outra área. E aí eu sempre fui o desenhista da turma, né? Um dos, né? Porque ele sempre tem uns 4, 5, né? E conforme vai andando, as pessoas vão deixando de lado e eu sempre fui levando, sempre fui aperfeiçoando, né? Sempre tive essa sensibilidade. A gente vai falar bastante sobre essa questão da sensibilidade na ilustração. Tem bastante a ver com a tua profissão também, que é o motivo pelo qual você é não só médica, mas uma cirurgia plástica. E essa sensibilidade, ela vai sendo aprimorada, né, com o tempo. Acho que é isso. Então, eu sempre fui ilustrador. Aí depois, claro, quando a gente tem as fases adolescentes, você quer fazer um curso, né? Tem gente que faz o curso de inglês, o curso de andar de bicicleta, curso de natação, enfim, na aula de natação. E eu procurei cursos de desenho e a gente mora em Caxias, né? E aí não tinha quase nada nessas áreas, assim, né? O curso que eu achei era com uma mulher, uma senhora que ela já estava saindo do mercado, ela era professora de arquitetura, de desenho arquitetônico, na época em que a arquitetura era totalmente feita à mão, com esquadros, réguas, canetas, né? Plantas baixas eram todas desenhadas à mão, né? Sim. Ainda não existia o computador. E aí ela resolveu colocar, para tirar um pouquinho só da arquitetura, ela colocou um curso de desenho em quadrinhos com o professor Vanderlei Razador. Né, se ele chegar a ouvir esse podcast, vou mandar pra né? ele, ó. Quem conhecer, quem está nos assistindo conhece o professor Vanderlei Razador, manda um aviãozinho pra ele ver a homenagem. Esse cara é muito querido, sabe? E aí ele deu aquele... Eu sempre gostei de desenho e quando eu cheguei no curso dele eu já não estava tão cru, né? Eu já não era cru. E aí, claro, a gente teve outros colegas, eles eram um pouquinho mais crus que eu. E aí ele deu aquele... O que ele deu? Ele deu aquele ímpeto, aquela vontade de conhecer desenho, técnicas e outras coisas assim, né? E aí, quando acabou as aulas dele, a gente ficou órfão. Porque era um dos poucos lugares onde a gente conseguia ir, falar de desenho, falar de quadrinhos, falar de super-heróis. Eram poucos os lugares. A gente se encontrava no colecionador, mas nem todo mundo se encontrava nos mesmos horários. E lá no curso era uma maneira de a gente se encontrar. E aí a gente queria que ele continuasse. E ele não continuou porque eles tinham estipulado que iam ser tantos meses e acabou. E era engraçado porque as aulas eram aos sábados e depois que o curso acabou ali por outubro, final de outubro, muitos dos colegas e eu, inclusive, a gente continuava indo. A gente se encontrava na porta. A sementinha germinou. Isso. E essa foi a ideia que eu tive para colocar o curso. Porque passou um tempo e aí a própria senhora que estava se aposentando vendeu o curso para ele e para os irmãos. Eu não sei agora de todo o trâmite, né, que eles tiveram, mas pelo que eu lembro foi uma coisa assim. Eles acabaram comprando o curso dessa senhora, colocaram cursos de desenho. Ele mesmo tinha uma formação de desenho técnico e o irmão dele de desenho arquitetônico. Então eles também continuaram com o negócio.
Só que aí, um tempo depois, eles acabaram recebendo uma proposta para trabalhar com outro tipo de coisa e me ofereceram se eu queria comprar o curso, né? Mas aí eu era um menino de 18 anos. Tá brincando, tão jovem. Que tu tem R$5 no bolso e um clips. Comprar com o quê? Aceita escambo? Posso te fazer um desenho? Isso, compra um curso de desenho, sim, claro. E aí, mas foi engraçado, porque eu percebi que foi a primeira vez em que tu, poxa, mas é verdade, é uma coisa que eu podia fazer, né? E até hoje as tuas aulas de sábado são as mais disputadas, sim, né? As aulas do final Olha de semana só. são disputadas. Por quê? Porque o pessoal que gosta desse tipo de coisa também tem seus afazeres diários, né? Muitos deles fazem só por hobby. E aí, eles não param de ir, não querem parar. E era o que acontecia com a gente queria continuar indo. Se tivesse aquele curso até hoje, com certeza o Vanderlei ia ser meu professor até hoje, porque era muito gostoso, né? Eu acho que a gente tem um pouquinho disso lá na escola. E aí, como você bem sabe, né, ali pelos anos 2000, a gente montou um curso de desenho, né? Antes era no Ateliê Prataveira, até que ele começou a fervilhar, né? Não se sustentou só por ele mesmo, como ele era, naquela mesinha de churrasco com umas banquetinhas de madeira, e a gente começou a evoluir, né? Começou a ter mais alunos. E hoje é um negócio que está aí há 24 anos. É Sketch. A Sketch. Muito bem. Da qual eu sou aluna. Isso aí. E que me fez estar aqui. É isso aí. Por isso do convite. E também porque eu acho que eu e tu temos em comum o fato de que... Além da Neiva. Além da Neiva, né? A nossa Neiva. A nossa Neiva. A nossa mestre Neiva. A gente precisa produzir beleza com as mãos, né? Então, a gente é como se fôssemos tradutores, né? De uma ideia para algo palpável, para algo visível, né? E nisso, eu gostaria de perguntar, o que faz uma forma ser agradável para aquelas pacientes que muitas vezes... Eu não tô falando daquela paciente que tem um abdômen avental, que atrapalha ela na hora de se vestir. Eu tô falando daquela paciente que não sabe se ela pode ter um ganho em termos de beleza. Que ela tá na dúvida, que às vezes ela se olha, ela se gosta, às vezes ela não... Acha que talvez o que ela tá enxergando é da cabeça dela. Ou que muitas vezes ela se sente como se aquela forma rechaçasse a vontade que ela tem de se perceber. O que faz uma forma ser agradável ao olhar? Assim, é um pouco complicado falar isso, porque quando você fala em forma, que forma é essa, né? Então, se a gente olhar para a origem das formas e das figuras, a gente vai chegar em triângulo, quadrado e círculo. Essas são as 3 figuras geométricas clássicas da ilustração. Elas têm muita coisa em comum, né? Elas têm vértices, arestas, elas são simétricas, mas elas por si só, elas não comunicam muita coisa. É claro, elas comunicam, né? O quadrado, por exemplo, comunica estabilidade, o círculo comunica movimento, o círculo comunica feminilidade, o quadrado, masculinidade, o triângulo ele é como se fosse uma seta, então ele é indicativo, então indica poder, né? Porque indica hierarquia, o triângulo também. Também são associados a cores, mas essas figuras por si só, elas são estáticas. Quando elas começam a se somar, é aí que a gente começa a ter associações de figuras, e isso é que tem relação direta com como a pessoa se enxerga. Porque o rosto humano, ele pode ser feita uma dicotomia nele para você extrair essas figuras básicas. Tu consegue enxergar no rosto humano, na anatomia humana, nos ombros, círculos, triângulos, quadrados. Você vai reduzindo a figura, né? Agora já estou falando um pouquinho mais de ilustração. Se você mas o nosso objetivo é, de certa forma, objetivar esse subjetivo. Isso aí. Tá. Então, se você for fazer o desenho do rosto humano, é óbvio que você vai começar com círculos, linhas retas, triângulos, quadrados, até chegar naquela figura que é o rosto como nós enxergamos. Ao mesmo passo em que a pessoa que está se olhando no espelho e enxerga algo, ou ela enxerga potencial para algo, ou ela não está enxergando aquilo, pode ter certeza que ela está um pouquinho cega para essas figuras, para essas relações. Por exemplo, ela pode estar hiperfocando num problema um detalhe do corpo dela, o rosto, alguma coisa que ela não gosta muito, a sobrancelha talvez, ou o formato do olho. Mas talvez uma outra pessoa dando um olhar mais sensível vai ver que, na verdade, a linha da mandíbula, a linha do rosto, a linha da boca é tão bonita que se ela focasse nisso, talvez ela aceitasse que as outras partes fazem parte do todo. Entendeu? Talvez... Partes que precisam se sobressair e partes que estão ali justamente como figurantes. Pensa da seguinte forma, quando você faz o desenho do rosto e você começa com círculo, triângulo e quadrado, quando chega no final tu não enxerga mais as figuras. Lá no final você está enxergando o olho, cílios, nariz, boca, mas as figuras ainda estão lá.
Então é como se ela não estivesse enxergando a essência disso. Ela está enxergando uma parte, ela hiperfoca. Você mesmo falou assim, a pessoa ela olha para a barriga, talvez não gosta, olha para os ombros, talvez não gosta, olha para o nariz e talvez não gosta. Então, o que eu tô entendendo é que na teoria, se tu tiver uma acomodação visual em relação a essas formas, em teoria, tu pode enxergar beleza em tudo? Praticamente, né? Existe beleza em tudo. O problema é quando a gente hiperfoca. Da mesma forma, quando a gente acha que tudo é belo, a gente não enxerga os problemas, não enxerga os defeitos. E no teu caso em específico, quando você for trabalhar com a modelação, por exemplo, a modelagem do nariz, o nariz ele faz parte de um todo, de uma proporção geral de tudo. Então ele não pode ser trabalhado isoladamente, ele também tem que ser trabalhado pensando a boca, os olhos. Exato. Acho que é esse o detalhe de se perder o todo, sabe? Não olhar para o todo. Sim, mas existem formas que, inegavelmente, a gente não vai gostar de ver, né? Então, a gente pode dizer que isso acontece quando essa forma ela tá inserida num contexto. Digamos assim, ó, tu tá passando pela rua e tem uma lata com lixo derramado. Se tu analisar com neutralidade, tu vai ver círculos, triângulos, quadrados, mas a partir do momento que tu analisar o contexto e o significado, tu pode inferir se aquilo é bonito ou não? Sim, a gente vai ficar aqui falando sobre pessoas que pegam uma lata de lixo caída no chão, fazem uma fotografia disso e ganham milhões com um quadro vendido no Louvre. A gente pode falar sobre isso, né? E ainda assim vai ter gente que vai dizer, mas era só uma lata de lixo que... Sim, né? sim. Enfim, mas dito isso, existem sim formas mais agradáveis. Existem. Regra geral, assim, na Disney, por exemplo, né? Isso, a Disney a gente traz bastante porque é bom de olhar. Né? Tu como ilustrador, então vamos colocar assim, tu já escapuliu daquele lugar comum onde todos nós estamos, de olhar e gostar ou olhar e não gostar. O teu olhar já é muito mais apurado a ponto de tu neutralizar coisas que para nós são dicotômicas. Olha, a Disney vai fazer carinhas bonitas, vai fazer bichinhos bonitos, vai fazer paisagens bonitas. Por quê? Por que é tão agradável pra gente? Eles fazem isso porque também tem um equilíbrio nas narrativas da Disney. Você só consegue saber quem é o vilão porque existe uma comparação com o herói e essas figuras se comunicam. Então, uma brincadeira que se faz é assim, o que seria uma chave usada por um vilão e uma chave usada por um herói? Elementos cotidianos, assim, né? E você falou assim também que eu já escapuli dessa coisa mundana de gostar ou não gostar, né? De que, enfim, existe beleza em tudo, ou, né, tudo é agradável. Eu tenho uma discussão com as pessoas que eu acredito que não existe nenhum animal no planeta que seja feio, nem mesmo uma bactéria, uma formiga, uma aranha. Eu costumo falar muito da aranha, as pessoas têm medo de aranha, por exemplo. Tu acha a coisa mais Mas linda. é um animal incrível, e é um animal super assustado, que até inclusive é muito mais sensível que uma mosca. Às vezes passa uma mosca, aquelas moscas grandonas, né, que ninguém gosta. Sim. Tu pode fazer o que for, elas não vão embora. Tu dá um tapa nela, bate uma camiseta nela, ela não morre, né? Uma aranha, se tu bater com guardanapo, ela morre. Claro que algumas aranhas, elas picam, né, e dão cobreiro, alguma coisa assim. Mas, no geral, é um animal muito bonito. Então, existe agradabilidade em tudo. No caso da Disney, em específico, algumas linhas curvas associadas a retas deixam o desenho mais agradável. Porque o problema todo não é o desenho em si, mas é como as pessoas leem. E aí é que vai vir aquela coisa da pessoa não se gostar quando olha no espelho. Ou quando ela se gosta quando ela se olha no espelho. Ela consegue ler aquelas linhas de uma maneira que os outros não leem. E isso é sensibilidade. É uma pessoa que é muito visual, por exemplo, né? Todos nós somos em algum momento visuais. Porque a gente fala assim, eu vou procurar a minha alma gêmea. Você está procurando alguma coisa que é parecida contigo. Sim. Você está procurando alguma coisa... Identificação. Familiaridade, aconchego, acolhimento, né? Essa alma, ela de alguma maneira não é estranha pra mim. É muito engraçado, né? Porque a gente fala de alma e logo em seguida a gente bota gêmea, né? Como se tratasse alma e carne ao mesmo tempo. Ou seja, a gente está procurando alguma coisa que tem relação com o nosso ambiente, com as coisas que nós temos vivência. E tem a ver com a gente treinar os olhos, né? Com as linhas. A gente não se incomoda quando um desenho não é tão interessante, talvez não seja tão bonito. A pessoa fez por arte, né? É o máximo que ela consegue ir. Mas experimenta colocar um efeito especial no cinema que não seja tão bom para ver as pessoas já pirando. Né? Porque elas enxergam pequenas idiosincrasias nos rostos, aqueles rostos que não são tão reais no cinema. E aí já bota defeito. E aí todo mundo vira especialista, né? E isso é uma coisa interessante, assim, porque... a coisa só existe se existir um espectador, né? E quando a gente tá falando em cirurgia plástica, que a gente tá trabalhando com linhas,
e tu falou dessa associação de linhas curvas com linhas retas numa proporção adequada, muitas vezes, por exemplo, a silhueta do corpo, né? A gente, quando existe uma quebra dessa continuidade da linha, incomoda o olho, né? A gente quer ver aquele torso, as costas que descem e cava um pouco mais na região lombar e a partir dali já comece a voltar em direção à região glútea e que o volume máximo seja na região glútea e a partir dali que siga para a gente não gosta de ver o gordinho do sutiã com a flacidez, depois o gordinho do flanco, depois aquela reentrância da glútea e depois um volume glúteo muito menos redondo do que chanfrado e dali seguindo para a perna. Por que isso acontece? Assim, a gente vai debater isso durante 1000 anos e aí a gente vai passar por modismos em que talvez na Idade Média uma pessoa mais rechonchuda, mais gordinha fosse mais agradável ao olhar. Nos anos 90, nos anos 80, quem tinha menos seio era melhor do que quem tinha mais seio, né? Enfim, a gente vai ficar 1000 anos discutindo isso e não vai chegar a uma conclusão. Mas sim tem relação com as linhas. Linhas curvas associadas a retas, o que acontece? O olho humano ele lê muito mais rapidamente uma linha reta e lê demoradamente uma linha curva. E isso é agradável ao olho. Uhum. No cinema, por exemplo, agora falando de cor, eles acabam colocando assim, quase sempre um script, né, o roteiro de um filme, né, ele tem o color script, né, que é como as cores vão andando durante o filme. Então eles fazem quase sempre contrastes de frias e quentes, isso é para atrair o olhar das pessoas. E se eles conseguirem fazer com que você dê zoom in e zoom out com o seu olho, ou seja, você, né, dilata a pupila e retrai ela, porque você está olhando ou um detalhe ou está afastando a visão para enxergar um todo, eles te fisgaram. Logo tu vai gostar do filme. De um dinamismo, né? A gente precisa não se entediar, aquela beleza, ela tem um tanto de não ser tão óbvia também, né? E aí tem o ritmo e a quebra de ritmo. Então, um corpo que tem uma silhueta agradável para os dias de hoje, ele tem um certo ritmo e a quebra de ritmo num certo equilíbrio que é agradável aos olhos. Agora, quando as linhas, vamos supor, a pessoa é mais gordinha e ela só tem curvas e curvas e curvas, acaba ficando um pouco monótono de olhar. É isso que talvez não seja, tão agradável ao olhar. Isso a gente está falando de um primeiro olhar, a gente não está colocando em discussão outros predicados que vão tornar a pessoa atraente, né? Aqui a gente está falando de forma. Essa nossa conversa ela é muito objetiva, né? Sem nada além do que visualmente está sendo visto, né? Não, o que a gente vai levar em consideração? Não é beleza, né, que está em xeque, né? Mas e sim o quanto aquilo atrai. Atratividade, exato. O quanto aquilo fisga o olhar. A gente não está falando de beleza, a gente está falando de atratividade, de vontade de olhar. O que o nosso olho quer ver. O que vai puxar o nosso olho, né? O que realmente... A grosso modo, o que um modelador de cintura faz é isso. Ele aperta algumas coisas ou ele solta em algumas áreas da anatomia em um nível em que você vai ter linhas diferentes do que você costuma ter no seu corpo. E aí, provavelmente, o que vai acontecer é que você vai ter associações de linhas curvas e retas, o ritmo e a quebra desse ritmo. Porque também, se for tudo ritmado, não funciona. Chega uma hora que... Por isso que a gente fala assim que a pessoa ela é um hétero top padrão, né? Porque ficou chato, ficou monótono, sabe? Todos estão usando o mesmo padrão. Sim. Não é como uma música que tu pode daqui a pouco te agradar de uma melodia justamente por essa cadência, por esses contrastes. A gente tá falando muito de contraste aqui também, né? E aí, de uma hora pra outra, aquela música ficou chata de ouvir, porque tu ouviu demais, e aí tu quer algo diferente, né? Sabe o que é engraçado? É que a ilustração... tu bem sabe como eu sou nerd nas aulas de desenho, como a gente fala de tudo, e lá a gente tem o nosso próprio podcast, a gente começa o assunto falando sobre... o Sketchcast, a gente sai do assunto familiar para um assunto da política. Porque tudo tem esse gancho, né? Isso, porque eu conseguiria explicar técnicas de desenho, e olha, eu não sou tenista, eu não faço escalada, eu não sou nada do tipo diferente muito do meu nicho, mas você consegue explicar essas outras áreas um pouquinho através das técnicas de ilustração. Tu falou agora, por exemplo, de contraste, ritmo, quebra de ritmo, sabe, velocidade, essas coisas todas e sensibilidades, essas coisas são todas atreladas, por exemplo, a um tenista, né? Se um tenista, na hora que ele vai dar um slice na bola, ele vai ter a sensibilidade de quando a bola toca na raquete, ele conseguir sentir tanto aquela pressão que ele sabe o quanto de pressão muscular ele vai colocar, o quanto o movimento vai ser quebrado da mão. E aí a bola vai naquele lugar onde ele gostaria que ela fosse, né? E isso tem relação direta com técnicas de desenho. E também tem relação direta com como as pessoas se enxergam.
tem relação direta com como as pessoas veem o mundo. E aí a gente está entrando em padrões que nos são familiares pela natureza, né? Que é da nossa natureza, que está da natureza, que é a sequência de Fibonacci. Se tu pudesse falar um pouquinho. Da sequência Fibonacci, Eu né? acho que chegou o momento, né? A gente fala de proporção, né? Então, a sequência Fibonacci. A sequência Fibonacci, ela é um número, né? Que ela é... ele sai do 0 e do 1, que é como se fosse a maior verdade, a maior verdade do universo, digamos assim, né? A gente tem 0 e 1, que seria o equivalente a yin e yang, masculino e feminino. Complementariedade. Isso. O mundo é muito dual, contraste, né? Isso. E aí, o 0 e 1, eles dão origem, né, a essas quantidades, e aí a gente coloca o 0 com 1, né? 0 e 1 dá 1, 1 com 1, 2, 2 com 1, 3, 3, 2, 5 e assim por diante. E a sequência vai andando, né? Aí chega um ponto, a partir da cadeia do número 55 com 89, que quando você divide um pelo outro, o primeiro número vai ser 1,618 e o outro vai ser 0,618. Se você dividir 55 por 89, você vai ter 0,618. Se você dividir 89 por 55, vai ter 1,618. E dali para frente, isso acontece em todas as cadeias Fibonacci. Em todas as cadeias dali para frente, né, ela vai acontecer isso. Então, se pensou durante muito tempo que esse número inteiro, né, 1,618, seria um número com o qual Deus criou todas as coisas. E aí começou a se procurar esse padrão na natureza e foi encontrado, eventualmente. Ele é encontrado na geometria, na matemática, nos anéis de Saturno. E aí todas as coisas humanas que foram construídas depois disso, né, depois desse conhecimento, elas têm essa proporção. Isso resolve, por exemplo, aquelas coisas que as pessoas dizem assim, porque as pirâmides do Egito, né, sociedades que não tiveram contato umas com as outras durante milênios, construíram coisas parecidas. Só pode ter sido uma inteligência alienígena que veio para a Terra. Maior. Não, na verdade era o conhecimento lógico deles acerca da proporção áurea, da sequência Fibonacci, que deu para os seres humanos a capacidade de construir coisas inteligentes, né? Na época não haviam as distrações que haviam hoje, então essa capacidade de observar e mimetizar comportamentos da natureza era bem construtiva, né? E aí é que tá o detalhe, porque tudo é mais ou menos antropomórfico. Tudo tem um pouquinho da interação humana. Então, quando a gente olha... A gente tá aqui brincando aqui hoje em dia tu falou das coisas que não são distrações, né? Então, o telefone, por exemplo, hoje o iPhone, a tela do iPhone, a área gráfica dele era toda feita dentro da proporção áurea. A assinatura gráfica da Apple, essa maçã é toda construída dentro disso, né? Por quê? Porque ela serve ao propósito humano, os próprios dedos têm essa proporção áurea. E nós construímos o nosso mundo à nossa imagem e semelhança. Né? Então aquela criação, a imagem da criação de Michelangelo, ela dizia isso, né? A mãozinha do ser humano, ela aponta para Deus, como se Deus tivesse criado o homem à sua imagem e semelhança, mas é o contrário, né? É o homem apontando para uma pessoa, figura de Deus, dentro de um cérebro humano, que nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança, e nós fizemos isso com o mundo ao nosso redor. Então quando você olha para a tomada onde você pluga o seu telefone para carregar, essa tomada parece ter uma carinha. Um veículo, um automóvel, ele não vende se ele não tiver nariz, olhos, boca. Não vai vender. E ele tem que ter uma aparência, né? E vão haver carros femininos e carros masculinos. Essas linhas são pensadas para isso. Entendi. E assim, falando em rosto, e aí tu puxou o feminino e o masculino. O que a gente quer ver num rosto feminino para considerar delicado, atraente? O que a gente quer ver num rosto masculino para considerar mais másculo, mais forte, mais que inspire proteção, agressividade na medida certa? Está descrito essas características? E daí a gente volta à origem das figuras geométricas que nós estávamos falando, né? O rosto masculino se comunica mais com quadrados e triângulos, mesmo tendo círculos na sua composição, e o rosto feminino se comunica mais com triângulo e círculo do que com quadrado na sua composição. Então, o rosto feminino naturalmente vai ser mais orgânico, mais sinuoso e mais circular. Mesmo o homem tendo homens com rostos mais circulares, o padrão que se busca de masculinidade talvez sejam linhas mais agressivas, né? Ou seja, o queixo, o maxilar quadrado, né? O vinco quadrado, a gente já está falando do quadrado, já está falando da figura quadrada, né?
E aí, claro, né, existe a proporção do rosto. A proporção áurea, ela está presente em todas as medidas, do olho, a sobrancelha, do nariz, a boca, as orelhas, tudo está encaixado de acordo com essa proporção. E essas mudanças faciais também, elas têm muito a ver com o que o paciente quer comunicar, né? E se a gente for parar para pensar especificamente no nariz, no rosto feminino, a gente precisa de um nariz que não esteja competindo com o olhar, né? Porque o olhar feminino, ele é muito expressivo, ele é muito comunicativo. Os próprios lábios, a boca, também precisa ter um papel de destaque no rosto, né? E o rosto masculino, ele já não... Talvez um nariz mais forte, mais triangular, como tu falou, né? Que tem essa pronunciação, né? Como uma seta, como um direcionamento, como, né? Tu disse que o triângulo, ele tem... vai estar mais de acordo com a energia masculina, né? Como um todo, então... Um rosto rústico, digamos assim, né? Que tem linhas mais agressivas, né? Mais protuberantes, sempre vão ser aconselhadas pro masculino quando a gente está falando de arte, né? Se você fizer um rosto masculino muito feminino, você está comunicando outra ideia. E aí, claro, se a gente for entrar nos artistas renascentistas, né, que eram os que faziam as imagens mais belas, mais bonitas, mais reais, né, enfim, depois um pouquinho mais pra frente, Caravaggio, eles procuravam isso, porque isso comunicava ideias, né? Um rosto mais feminino estava comunicando uma ideia. Que ideia é essa? Qual era a ideia de um rosto mais feminino? E da mesma forma que um rosto feminino mais masculino, que ideia que a pessoa estava tentando trazer? Tinha alguma comunicação por trás disso. Da mesma forma que quando você for, aí, imaginando a tua área daí, né? Uhum. Quando você refaz um nariz, esse nariz ele vai estar comunicando algo. Sim. Então, às vezes... E muitas vezes essa correção, ela passa só por tirar essa monotonia, assim. Esse nariz tá muito... Tá demais, tá? Tem linhas aqui que não são instigantes, não me dão vontade de olhar. E aí eu corrijo essas características, mantendo o básico necessário, o que faz aquele rosto ter uma identidade de gênero, inclusive. Essencialmente, aquilo que tu faz é mostrar para as clientes que não precisa ser o padrão. A cliente hoje, que talvez esteja assistindo, né, o podcast, ela está preocupada em que o nariz dela seja de acordo com o que ela viu numa outra atriz ou numa artista. Porque é sempre assim, a pessoa chega com a foto de alguém, né? Se eu pudesse mudar o meu rosto, eu queria que fosse o do Chris Hemsworth, o ator que interpreta o Thor no cinema, porque o cara é... Gente, isso é uma traição, não pode ser o que interpreta o Thanos. Não, porque o Thanos, coitado, né? Desqualificado. Não dá, né? Mas enfim. E ele é poderoso e tudo mais, mas pra esse quesito não serve. E o ator que faz o Thor, tem gente que vai discordar, né? Vai querer que seja o Henry Cavill, que faz o Superman, fazia o Superman. Enfim, mas eu acho que esse cara, ele é um cara muito bonito, mas eu não posso chegar lá e pedir o nariz dele, vamos supor, ou os olhos dele, porque existem outras coisas no meu rosto que não vão comunicar tão bem. A grosso modo, que se eu pegasse, a gente pudesse cortar, né? Vamos fazer um transplante de nariz, e ele topasse, a gente troca um pelo outro, né? Eu colocasse, tem grande chance do nariz dele vir até a minha boca, porque ele tem uma altura de 1,98, ele deve ter um nariz muito maior. E o nariz dele nem parece grande, né? Dentro do contexto do rosto. Mas ele se comunica bem com as outras áreas. Boca, olho. Então... tem sim isso que tu falou da identidade visual. Identidade visual. É um termo que a gente usa para outras coisas, mas é uma identidade visual. E eu quero bater nessa tecla, eu quero que tu fale mais sobre isso, porque talvez para quem está nos assistindo, esse seja o highlight dessa conversa, que é a individualidade, a identidade, né? O que eu quero é que tu, com a tua autoridade, tu possa dizer para essas mulheres que sofrem porque desejam ser alguém, alguma coisa diferente do que elas são, de que se é para passar por uma modificação, que seja dentro da identidade delas, né? Não anulando o que elas têm, não passando uma borrachona e fazendo um desenho novo, mas melhorando o que elas já estão trazendo pra gente, porque... de qualquer maneira, se tu perder a tua identidade, aí tu vai ter que te reconstruir a partir do quê, né? E tu vai te reconstruir ou tu vai passar pulando de galho em galho? Entende? Isso gera um sofrimento para as pacientes. Vamos fazer uma analogia bem legal, que é a analogia da Joaninha.
né? A joaninha... Lá vem, lá vem. Vamos lá vem a analogia da joaninha. Então, todo mundo conhece a joaninha, né? Se você olhar lá de perto, a joaninha, ela é toda vermelhinha, com alguns pontinhos pretos na capa da asa, né? Que ela tem ali sobre as asinhas dela. E isso aí é o que é usado para ela se comunicar com as outras joaninhas. Não só isso, entre outras coisas, mas aquela capa, aquele formato, aquele padrão de pintura que ela tem nas costas dela, é como se fosse a maquiagem dela, né? É o que faz com que elas se comuniquem e que achem os parzinhos. É bem simples assim. Quase sempre todas as joaninhas, se você olhar hoje, né, pelas interações genéticas e de fenótipo que elas tiveram com o passar do tempo, a evolução que ela teve, fez com que quase todas as joaninhas que existem hoje, em determinadas regiões, elas sejam muito parecidas. Só no final da ponta da asa, bem próximo da bundinha ali da joaninha, tem uma ou duas manchinhas que não são tão parecidas, que todas elas são simétricas, assim, ela começa com uma manchinha mais simétrica no topo da nuca dela ali, né? Depois mais para as costas ela tem daí umas manchinhas também mais simétricas, outras mais para baixo, e quando chega lá no finalzinho, sempre tem uma que tá meio estragadinha, não tá funcionando muito bem, sabe? A joaninha sabe que aquilo ali é o que diferencia ela das outras joaninhas. O formatinho estragadinho da última manchinha das costas dela. É a identidade dela, sabe? E é engraçado, porque a joaninha procura que no final haja uma joaninha perfeita, a Uber-joaninha. A Gisele Bündchen das joaninhas. A Gisele Bündchen das joaninhas. Ela vai tentar encontrar uma parceira que vai corrigindo essas manchinhas. Entendi. Mas ela não quer que essa manchinha seja corrigida muito. Porque senão ela vai perder a identidade, vai deixar de que o filhinho dela, a filhinha joaninha, seja a filhinha dela. Ao menos que tenha uma joaninha que venha de uma família de joaninhas tão disfuncional que realmente queira romper com isso e vai achar uma joaninha muito diferente. Porque eu acho que pra gente fazer esse movimento de ruptura em relação a tudo que a gente é, isso primeiro deveria ser construído, né? Aos poucos. Então, se a gente quer mudar, tem que ser uma mudança que se possa digerir. Né? E aos poucos, uma mudança rumo ao que a gente quer se tornar, sem necessariamente rechaçar tudo o que a gente foi até hoje, né? Então, esse é um movimento que tem que ser consciente, que tem que ser lento, tem que ser estruturado, né? Então, essa história das joaninhas é bem importante para entender algumas coisas. E o legal é que as tuas clientes são as joaninhas. Tem joaninha que vai querer romper com aquela manchinha. Ela não quer aquela manchinha. Ela quer que a manchinha seja simétrica, perfeita, lisa, com a cor, né, a cor que seja contrastante com o vermelho, o preto contrastante com o vermelho. Ela vai querer que seja realmente um pulo genético, ou seja, ela vai querer que a transformação no rosto dela, ou na anatomia dela, ou no corpo dela, e os clientes, homens também, que seja uma ruptura completa com o que ela tem, porque ela não se identifica. Isso porque talvez ela consiga, dentro do ambiente dela, olhar só para as joaninhas que tenham, de fato, as suas manchinhas mais simétricas. Entendeu? E vão haver outras clientes que não vão querer uma ruptura tão grande. Acho que essa é a sensibilidade da cirurgiã em conversar com a cliente e descobrir o que essa cliente quer de fato. Mas sempre atentando para aquela joaninha que está fadada a um mau resultado cirúrgico porque ela quer uma mancha diferente. Não porque ela quer deixar para trás alguns estigmas, não porque ela quer ter mais identificação com ela mesma, mas porque ela quer ser mais do que as outras joaninhas, ela quer ser tão diferente a ponto de todas as joaninhas invejarem ela, ou ela acha que ela só vai ser aceita pelas outras joaninhas quando ela fizer uma mudança, entende? Então, isso não é sobre joaninhas, obviamente, mas todas essas possibilidades devem ser levadas em consideração quando a gente está escolhendo mudar um design, né? E até porque, quando o design estiver pronto, o novo design estiver pronto, quando a pessoa tiver feito as mudanças que ela acredita que sejam suficientes para ela se enxergar ou ela estar como ela se enxergaria de verdade, de fato, ela é uma outra pessoa. A equação muda. A equação vai mudar por completo, porque a pessoa está acostumada a se enxergar e enxergar o mundo ao redor dela de certa forma, e no momento em que ela tiver feito a mudança, a equação muda. Ela não só vai passar a se enxergar de um jeito diferente, como o próprio padrão dela de enxergar as coisas muda. E também, muito do que a gente enxerga da gente mesmo, a gente enxerga pela reação do olhar do outro. Então, a partir do momento que
tu causa uma reação diferente, a tua interpretação de ti mesmo muda, né? E aí eu brinco bastante, assim, eu e a minha esposa, a gente brinca bastante que a gente procura na rua casais que são parecidos, né? Sim. Nós mesmos, tem umas fotos... Casais de humanos e casais de proprietário e cachorro também, né? E o dono do carro e o carro, o cachorro, a mulher, todo mundo isso, igual. Né? Então todo mundo se aceita. É claro que a gente vai ver coisas assim que são diferentes. Por exemplo, um brutamontes de 125 quilos de musculatura dirigindo um carrinho pequeno. Parece que destoa, né? Uhum. Da mesma forma que a gente vai ver pessoas e casais assim que parece que eles são tão diferentes um do outro, mas eles gostam daquilo, entendeu? Então sempre há um caso diferente um pro outro. A pessoa nem sempre ela vai se encontrar no mundo como ela se vê e como ela vê o mundo. Se encontrar, entendeu? Em vez de, de se identificar com aquilo. E isso vai desde tudo, né? Se a pessoa é muito sensível, que é o meu caso, eu sou muito sensível a essas questões visuais. Eu fui treinado para isso. Quem eu sou hoje é o que eu faço como profissão. Então, para mim, às vezes as pequenas coisas assim já incomodam um monte, sabe? A um nível em que se o plástico da tomada que eu troquei lá de casa, ele não era o plástico, eu já vou lá e eu troco. Entendi. Claro que nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Porque tem coisas que tu não consegue simplesmente trocar, assim. Eu gostaria de ter 1,85 m de altura, né? Enfim. Sim, tu tem 1,81 m. Mas aí que tá, essa insatisfação da pequena. E aquela coisa assim, a gente quer agarrar fumaça, porque às vezes o que tu quer é tão parecido com o que tu tem, né? Sim. Por que tu quer trocar? Às vezes... pra te satisfazer, mas às vezes pra entender que realmente não precisava, né? Assim, eu digo, vai e faz. Vai e faz. Eu tava tendo essa conversa com uma paciente hoje, ela tava na dúvida até, uma coisa nada a ver, congelamento de óvulos, e ela tava super na dúvida, porque ela achava que congelar os óvulos poderia ser uma nuvem na cabeça dela para que ela viesse a usar esses óvulos, mas ela não tem certeza se ela não quer ter filhos, mas também ela não congelando, ela já encerraria o assunto. E eu pensei assim, olha, não estagnando, tu já tá te movimentando, tu já tá conseguindo te colocar numa posição que tu vai conseguir dar o próximo passo. Errado ou certo, às vezes tu precisa de um movimento, né? Então, a cirurgia plástica, é claro que a gente quer que ela aconteça num contexto de maior assertividade o possível, né? De que aquilo venha a casar com as expectativas e com o momento de vida da paciente. Mas sim, muitas vezes pode ser um erro necessário, ou às vezes a paciente coloca prótese para se surpreender com o peito maior, porém caído, mas ok, ela não tinha elementos para fazer a mastopexia e agora ela tem, né? Então, nem todo erro, ele pode ser um tijolinho que vai te dar uma certa altura para tu conseguir vislumbrar algo lá adiante, né? E aí a gente vai entrar naquele assunto, de novo, a gente volta, né, nas questões de proporção, porque invariavelmente quando a pessoa faz uma mudança para ela vai fazer com que ela ou aceite as outras ou ela renegue todas. É aquilo que a gente falou do olhar, né? A gente vai ter um olhar diferente no momento em que fez algo diferente. Não tem como não, você vai acabar mudando a maneira de enxergar aquilo. Então, a pessoa, imaginando eu aqui agora, as pessoas que têm dúvida se vão fazer uma cirurgia plástica no nariz, né? Que é a voga da tua profissão. É uma das partes dela. Então, eu não sei porque eu tenho esse narizinho bonitinho, eu nasci com o nariz, né? É legal. Mas imaginando assim, a pessoa que quer fazer a cirurgia, assim, ela tem que saber que a equação vai mudar. Que ela vai mudar não somente visualmente, mas ela vai mudar a sensibilidade dela. E isso vai fazer com que ela aceite outras coisas e talvez não outras. E é isso que é importante. Às vezes até uma coisa boba, como o plástico da tomada. Uhum. E a gente tenta dissociar o corpo físico da mente, mas essa semana eu vi uma coisa muito interessante e que eu acho que responde várias desses nossos questionamentos. Quando a gente começa a lutar muito com o corpo, a gente deveria estar olhando para a mente. E quando a gente começa a lutar muito com a mente, a gente deveria estar olhando para o corpo. Então, muitas vezes tu tá ali num processo de não, eu preciso me aceitar porque eu não vou ceder a essa pressão social para mudar o meu nariz, porque eu nasci assim, porque... Quando
muitas vezes tu poderia ir e operar o teu nariz. Porque é o teu corpo que tá pedindo uma mudança. E o contrário também. Quantas vezes o paciente tá ali sofrendo por 1 centímetro de abdômen ou por sei lá, fez uma abdominoplastia e aí tá infinitamente melhor que antes, mas infinitamente mais escravizado do que antes, porque agora 1 centímetro para ele é uma desgraça, quando antes ele tolerava 10, 20, 15 centímetros a mais de circunferência, entende? Então, ali sim, não é com o teu corpo o problema, é com a tua cabeça, né? E essa mudança, ela é uma dança. Tu mexe na cabeça, tu mexe no teu corpo. Tu mexe na cabeça, tu mexe no teu corpo. E eu acho que é mais ou menos o que tu tá trazendo, né? E se a gente for falar de nariz, a gente pode citar, assim, 2 pessoas que acho que 99% das pessoas concordam, que é o ator Gérard Depardieu, que é um ator francês, né? Fez os 3 Mosqueteiros, O Homem da Máscara de Ferro. Nossa, ele fez um monte de coisa. Muitos filmes, Asterix e Obelix, né? Entre todos outros. os... tudo que é precisava filme de um personagem francês, ele lá. Ele. E ele tem um nariz bem grande, né? E a gente tem também o Owen Wilson, que é super grande, conhecido. torto, caído. Estranho, né? É tudo... mascado e tal. é um nariz assim que parece que ele... Imagina esse homem com uma rinoplastia, acabou. Na verdade, tu sabe que quando ele foi no médico lá, né, assim, pra ver o nariz, né, o médico, nossa, como é que tu tem o nariz desse jeito, né, o que tu achou, o que tu encontrou aí, né, deu o nariz, respondeu, né, não sei, eu tava um dia... eu tava um dia e apareceu essa pessoa atrás de mim. Mas o bom é que ele é ator, paga bem, né, tipo isso. E aí, esse ator, então, já perguntaram pra ele sobre isso, né, do nariz é um assunto que ele já, se for pesquisar hoje, agora de bate-pronto, eu não vou saber dizer, mas provavelmente as respostas dele é que ele está de bem com isso, ele aceita isso, é a pronunciação dele, né? É como ele é conhecido e tal. E, invariavelmente, ele vai ser considerado para os papéis que tenham relação direta com isso. Exato. Um papel, talvez, até cômico. E, eventualmente, até dramático, né? Como ele fez Marley e Eu, que é um filmaço, né? As pessoas até falam, Marley e Eu, aquele filme sobre cachorro, né? Mas não, é um filme sobre transformações humanas, né? Sobre como a família começou e até onde ela foi enquanto o cachorro esteve na vida deles, né? Acontecem muitas transformações, inclusive na do protagonista que escreve a coluna, né? Marley e Eu, que é uma coluna de jornal que é o papel do ator. Mas, enfim, falando especificamente do nariz dele, tem grandes chances... Ele gosta muito do resultado do nariz que ele tem, porque isso é uma assinatura gráfica em Hollywood, ele se destaca em Hollywood por isso, sabe, com tantas pessoas que são... Olha, dá pra desenvolver um logotipo daquele nariz, né, pega alguma linha e a assinatura dele mesmo. Pois é, e aí ele, enfim, ele tem ele tem um nicho pra ele todo, dentro do universo do cinema hollywoodiano. Provavelmente, se ele mudasse o nariz dele, talvez ele fosse ser considerado para outras coisas e outras não. E isso inclui, talvez, ele ter até mais sucesso. Mas ele nunca vai saber. Ele escolheu. Essa é a diferença. É a escolha que a pessoa tem. Ela se aceita com aquele visual e ela sabe que aquilo é importante para ela, como uma pronunciação da extensão do eu, né, da extensão da mente, porque eu aqui olhando para ti, eu não me vejo. Né? Eu sei que eu aparento de tal forma, né? A não ser a minha mente, mas eu estou exalando mente e corpo físico. E isso é importante para quem eu sou. Então tem uma escolha nessa história toda. Existe uma escolha. Sempre vai ser, no final das contas, a questão da escolha. Porque você provavelmente deve ter histórias nas quais as pessoas eram bonitas e queriam mudar algo. E foram lá e mudaram e continuaram lindas, se não ficaram mais maravilhosas ainda. E ainda assim... eu acho que a gente está falando aqui de desenvolver uma boa relação com todos os teus elementos. E aqui eu tô falando de características físicas e até de traços de personalidade que por determinados ângulos podem ser considerados defeitos e por outros ângulos não necessariamente. E a partir do momento que tu tem uma boa relação com um nariz estranho, que nem o caso desses atores que tu citou, tá ótimo. Se a gente for fazer um paralelo, por exemplo, com um relacionamento, tá? Um casal que não se dá bem, que não se entende. E aí uma pessoa critica a outra por uma série de características que ela tem e diz que aquilo, então, responde pela incompatibilidade entre essas pessoas e acabam separando. Essa pessoa, ela pode sair daqui e ter um ótimo relacionamento, no qual ela é muito bem relacionada com essa
próxima à pessoa, entende? Então a gente não tá falando da característica em si, a gente tá falando do que é necessário para tu construir um bom relacionamento contigo, com tuas características, com o teu corpo, com o que quer que seja. Aqui a gente tá usando o exemplo do nariz. Se tu pode simplesmente melhorar isso mudando o teu entendimento, ou se tu precisa passar por uma correção cirúrgica. E, principalmente, se acontecer essa correção cirúrgica, será que a partir daí vai acontecer um bom relacionamento? Ou tu vai seguir achando, né, enfim, pelo em ovo, alguma coisa que te impede de ter essa boa relação? Daí a gente vai entrar na questão comportamento, né? A pessoa que tem um comportamento de se questionar e de questionar tudo e a todo momento, independente dela ter mudado, dela ter conseguido alcançar aquilo que ela sempre quis, e ela continua do mesmo jeito, sempre questionando, então é o jeito dela, né? A gente cansa de ver, assim, pessoas que contam histórias. Você falou de relações pessoais, né? Então, a gente cansa de ouvir histórias assim. Eu tenho histórias de amigos que namoraram durante anos. Eu mesmo, aconteceu isso comigo, sabe? Namorei durante uma década com uma pessoa, né? E a relação, sabe? Ela andava, mas, enfim, faltava alguma coisa, né? E aí, em questão de pouco tempo, tu encontra uma pessoa que ela parece que ela é tudo pra ti, né? Uhum. Ela é aquela pessoa que ela... E não só por conta das coisas boas, mas além das coisas boas. Porque todas as outras coisas que as pessoas viam como ruins, e ela talvez até não aceitasse, você vê como uma coisa boa. É o legítimo pé cansado por um par de chinelo velho. Então, mas isso também vem de um amadurecimento. É o encontro do teu amadurecimento, né, com um conjunto de características que tem muito a ver com a tua história de vida, com os teus anseios, né? Então, vem um pouco de ambas as partes, né? Se tu tivesse encontrado, por exemplo, a Shira, né, tua esposa, no momento em que tu encontrou aquela pessoa com a qual tu te relacionou 10 anos, talvez tu não tivesse tido uma visão, um alcance suficiente para desenvolver o bom relacionamento que tu tem com ela hoje, naquela época, porque esse Thanos de hoje é diferente daquele Thanos de 10 anos atrás. E assim a gente é com o nosso corpo. Muitas vezes essa aceitação, ela vem de mudanças externas, mas também no amadurecimento, né? Assim, mas aí não, nesse... senti que tu não concordou muito. Não que eu não Ficou concordei. meio contrariado. Não, eu concordo sim. Eu concordo plenamente com o que tu falou, porque eu cansava de falar isso pra ela, sabe? Assim, eu disse, graças a Deus que eu fui te encontrar mais pra frente na minha caminhada, porque eu errei muito antes. Mas é uma falácia, porque eu continuo errando. A gente continua, só que os erros hoje são diferentes, entendeu? São erros Sim. que não são erros, são coisas que incomodam a outra pessoa, claro que incomodam. Eu tô longe de ser uma pessoa perfeita, e ela sabe muito bem disso. Se ela viesse aqui, ela, né, desenrolar o pergaminho das coisas que ela não gosta, né? Que eu faça, e as atitudes que a gente tem. Mas, no geral, acaba que... Exagero. Nem é tanto. Nem é tanto. Eu sei que não é tanto. Sim, mas enfim. E vice-versa, sabe? Só que essas coisas, elas se conectam exatamente naquele momento importante. Mas daí também entra as questões da pessoa se bem ver naquela fase da vida. E aí volta o assunto agora das questões das linhas agradáveis, de você ter um rosto ou um corpo com o qual você aceita, independente de como é que ele seja, sabe? Você ainda procura um padrão estético. Falando de nariz, né? O nariz tem uma linha que vem daqui até aqui. Por mais que seja, você vai dar todos os nomes técnicos, tá? Tu vai aqui, vai dar o nome, tu vai chamar, eu acho bonito os nomes que tu fala, assim, porque parece que tu tá inventando eles. E quem é que te disse que eu não tô? Mas é isso que é legal, eu também invento as coisas na aula, tu acha até hoje que é bom, cai né? Que nem os patinhos. E aí, mas existe uma única linha que vem daqui até a ponta e daqui até a base. Uhum. E essas duas linhas têm uma relação de proporção. Sim. Né? E aí, essa proporção está comunicando algo. Se o nariz é mais proeminente, ele está comunicando mais força, uma vicissitude humana, masculina, talvez. Entendeu? E isso tudo está dentro daquilo que a gente fecha com aquela parte do tempo, do período da tua vida em que você se encontra. E culturalmente, qual é a influência que a gente sofre do contexto cultural para gostar mais, ter predileção por determinadas formas? Aí a gente vai entrar, assim, a gente fala bastante, até é uma piada da internet, assim, um meme, né? Que é que o brasileiro não tem cara, né? Que quando você fala de um sul-coreano... Ah, sim, a gente é muito miscigenado, né? Isso, Então, claro, tem relação direta com a cultura na qual você está inserido, né? Você está absorto dentro de uma sociedade
no caso do Brasil, né, em que a gente reverencia, agora falando de beleza em si, né, a gente vai reverenciar certos padrões de beleza aqui e ali, né, e talvez pro próprio brasileiro, a top model mais top de todas que já existiu, que é a Gisele Bündchen, né? Então, a gente pode falar isso, acho, né? Acho que teve outras, né? A gente lembra da Cindy Crawford. Até então, na nossa geração, se tiver que nomear, é a Gisele Bündchen, né? Isso, a gente lembra da Miss Universo, que fez o filme Lagoa Azul. Enfim, me fugiu o nome dela. Agora que eu queria falar, fugiu o nome dela. Mas enfim, a gente vai lembrar de uns 2 ou 3 nomes, mas a Gisele Bündchen foi durante muito tempo a top número 1 do mundo, a que mais ganhou dinheiro, a que fez muita gente, enfim, estar no mapa, né, do mundo, né? Por conta da beleza dela. E pro próprio brasileiro, talvez ela não seja assim, qual é a mulher mais bonita do Brasil? Acho que talvez ela não seja a top 10 que vai ser lembrada, porque a gente vai gostar de outros padrões, de outra cor da pele, né? Enfim, e é incrível porque a Gisele Bündchen, se não me engano, tem uma irmã gêmea. É ela que tem uma irmã gêmea? Ela tem, mas eu acho que não é idêntica, Não é idêntica. Mas eu tô viajando aqui, que eu tava conversando com a Adri, né? Que tu conhece, tua vizinha. E ela disse que ela passou um fim de semana no Rio de Janeiro, e ela falou, antes de ir pro Rio de Janeiro eu tava querendo emagrecer e querendo diminuir. Aí fui pro Rio de Janeiro e todos aqueles corpos, né, voluptuosos e tudo mais, agora já não é o que eu quero. E daqui a pouco, semana que vem, já vai. Então tem essa coisa do contexto, né? Tu quer te parecer com o meio no qual tu tá inserido, parecer até certo ponto, talvez te destacar, né? Então a cultura, ela também vai exercer isso, né, sobre a gente. Uma só coisa que ela teve de experiência, um item só, que foi ela ser inserida num novo ambiente, na qual ela tinha uma ideia, e aí ela percebeu o ambiente, ela teve a sensibilidade de perceber o ambiente de outra forma, e talvez ela até, a Adri, né, que a gente conhece, né, ela talvez até passe despercebida no Rio de Janeiro, né, porque ela tem a beleza que parece uma mulher carioca, né, e, enfim, e ainda assim, ela mudou a maneira dela de pensar. Então, tu imagina quando você provoca uma mudança visual de fato no seu próprio corpo. O impacto que isso não tem mentalmente, na maneira como você vai enxergar as coisas. Olha, vamos colocar da seguinte forma. Não estranhe se um dia uma cliente tua fizer uma cirurgia plástica simples, não precisa ser nada muito elaborado, assim, não é uma mudança completa de nariz, é só um ajuste em alguma coisa que ela não gostava, né? Ou na abinha, ou na ponta, alguma coisa assim. E que daí pra frente ela não comece a mudar tudo dentro da casa dela. Mas sim. Isso acontece muito. Eu vou te dizer que é muito frequente. Isso na verdade, é a nossa rotina, né? Mas, assim, isso é desejável. A gente muda uma coisa, tem que mudar todo o resto. Hoje foi uma paciente minha que a gente tirou 3 quilos de mama e ela tava ainda assim com o ombro, né? Porque uma vida inteira tentando balancear aquele volume todo. E aí eu disse, deu? Não tá mais aí a mama, vamos lá, muda a tua postura, agora tu vai ter que te readaptar, tu vai ter que te recalcular, né? Tu não é mais aquela, muda toda a tua aerodinâmica. Então, com certeza, não é a mudança em si, é tudo que se sucede, né, a partir disso. E o mais legal, que eu acho, imagino eu, assim, que deve acontecer, assim, é que a pessoa que faz uma mudança visual, ela faz primeiramente porque ela quer se gostar, é isso. Ela quer se admirar, ela quer gostar do que ela enxerga, né? Mas a gente sabe que existe um ego atrelado a isso. Não tem como desatrelar o ego dessa equação, né? Sim. Ela vai começar a ser vista de outra forma também. Isso também vai mudar a maneira dela pensar. Ela vai atrair joaninhas diferentes, com manchinhas diferentes da qual ela nem esperava. E isso muda bastante a percepção da pessoa. Porque ela vai ter um senso de pertencimento. Sim. Ela vai pertencer a algo no qual ela não pertencia antes. Isso vai mudar pro bem e pro mal. Exato. E é isso que tem que saber. A mudança em si, ela é neutra, né? Ela vai depender muito do assento que tu for dar pra ela, né? Então, as pessoas, elas esperam, em última, né? Se a gente for colocar, o que as pessoas querem? Elas querem felicidade, elas querem que a cirurgia plástica faça com que elas se tornem felizes. E, na verdade, não. Né? Então, é um evento neutro, que é uma mudança corporal. Se não houver movimento em cima disso, se não houver uma reeducação de percepção acima disso e saber exatamente qual que é o teu objetivo, a felicidade não está atrelada à mudança corporal. A mudança corporal pode ser um facilitador para tu mudar uma série de paradigmas que te estagnavam. E a partir daí, então, movimentando tudo, a gente consegue... Porque, na verdade, a felicidade, se a gente está considerando,
ela não é uma situação diferente do agora. Ela é o agora limpo, né? Tira isso que tá incomodando, tira isso que tá atrapalhando, tira esse mindset, tira isso aqui. Sobrou a felicidade, né? É como se um sol que tá sempre lá e às vezes as nuvens estão na frente. Então, a cirurgia plástica é meio que um tirar o que tá atrapalhando, né? Ou deveria ser. Sabe que agora que você falou em felicidade, né? Uma vez eu perguntei pro meu pai é uma pessoa muito sábia, né? Ele não tem muito estudo. Nós pensamos no pai junto, porque esse exemplo do sol é do meu pai. É do O teu pai pai. veio, os pais vieram pro podcast. Ai, nesse que legal. momento. Chegaram, baixaram os pais. E é legal porque eu gostei muito do podcast do teu pai, né? o episódio do teu pai. Eu falei isso pra ti algumas vezes. No caso do meu pai, né? Eu perguntei pra ele uma vez. Tinha uma pessoa que tava fazendo algo que não era tão interessante. Até posso contar aqui, a minha irmã, ela tinha um namorado que não era um cara bacana, sabe? Olha aí, ó. Quem conheceu o namorado... A melhor parte da história é que minha irmã, ela passava o rodo. então vai ficar diluída, ninguém vai saber. Querida, não foi assim. Mas ela tinha um namorado que não era tão bacana. Um dos 150 namorados que ela teve no ano passado. Hoje ela tem um rapaz na vida dela lá que é tudo de bom, né? Um cara muito querido. Enfim, e aí... e assim, como todo mundo, esse bom rapaz também tem seus defeitos, suas qualidades, né? Como todo mundo, né? É assim. Mas o outro rapaz, realmente, ele tinha algumas atitudes que não eram legais. E aí eu perguntei assim, por quê, né, pai? Por quê? Por que ela vai lá? Por que tá com essa pessoa, né? E aí ele me falou uma coisa que nunca saiu da cabeça, que tudo que a gente faz em busca da própria felicidade. Qualquer coisa que seja. Pode ser uma coisinha pequena. Pode ser comprar uma caneta nova. Pode ser... Daí, claro, que a gente, se entrar na questão do ego, né? A gente, uma roupa nova, né? Um veículo novo, mudar de ares. E aí, a cirurgia plástica, a gente vai fazer em prol da própria felicidade. E a gente não sabe qual é essa felicidade. A gente só busca ela. Ela não está descrita. Não existe um manual de como é a felicidade. Que nem tu conseguiu elucidar muito bem ela, de que ela é o agora, sem, né, episódios... Distrações, coisas negativas. E claro, né, se você tirar os problemas... Por isso que a gente fala tanto em mindfulness, nesse movimento em que tu realmente limpa o momento presente a ponto de te conectar contigo mesmo, tua essência, e, portanto... se sentir feliz e pleno, né? Sem precisar de nada além do que o agora. Até porque eu posso falar com autoridade que você você desenha o dragão muito maior do que ele realmente é. Muito maior. Então a gente faz dos problemas muito maiores do que eles realmente são. E aí a busca da felicidade, ela é o contraponto a isso, né? Você pinta o dragão de tal forma, né? Você exterioriza o problema muito maior do que ele é de fato, e você tem uma contra-resposta que vai fazer com que você busque a felicidade na mesma medida. E às vezes ela tem que ser radical, porque você está enxergando o problema muito maior. Lá na frente, né, daqui 10 anos, como eu posso falar agora, né, que eu tive uma outra namorada, que a relação não foi boa, porque eu tenho essa cabeça de 10 anos depois. Mas lá na hora, quanta bobagem que era discutida, quanta coisa que se fazia tempestade em copo d'água. Por isso que os clichês são tão bons, por isso que eles são clichês, por quê? Porque o clichê é algo que foi repetido, né, várias e várias vezes. Quando a gente fala tempestade em copo d'água, é exatamente isso. Você não tá fazendo tempestade em copo d'água, mas aí, claro, você vai buscar felicidade no mesmo contraponto. É bem por aí. Mas enfim, a gente já tá quase nos encaminhando para os nossos finalmente aqui. E só falando sobre como a gente pode fazer um bom uso de todos esses eventos adversos, né? Como a gente pode se transformar nessa grande usina de compostagem e pegar todo esse lixo, toda essa confusão mental e realmente transformar numa terra fértil, né? Em que a gente possa principalmente encontrar paz de espírito e fazer bom proveito dos eventos que nos acontecem aí o tempo inteiro. Mas assim, Thanos, então para concluir, quando a gente está falando em buscar forma, em buscar beleza, existe um lugar seguro onde a gente encontra um equilíbrio da forma, da função, em que elas estão juntas? O que tu diria como uma mensagem final para as nossas pacientes? Te coloca no lugar dessa mulherada que está mais perdida do que cego em tiroteio, não sabendo por onde ir, o que mudar, sabe? Querendo às vezes se tornar unânime do ponto de vista beleza, né? Em que ela não vá mais ser questionada por ser assim ou assado.
Como desembaralhar esse monte de confusão mental? Tá, vamos lá então, assim, em primeiro plano, sim, existem linhas mais agradáveis, existem figuras que comunicam algo, existe uma proporção áurea de agradabilidade ao olhar, né, na qual as coisas vão se encaixar dentro de um padrão, né, então a gente olha mas ainda assim tem uma diferença dentro disso, a gente olha para o padrão, o Partenon, na Grécia, a gente olha para as pirâmides do Egito, a Mona Lisa, a Torre Eiffel, a assinatura gráfica da Apple, uma Ferrari, uma Lamborghini. E agora, mais recentemente, os sites, né, as redes sociais, todas elas têm esse padrão de proporção áurea, mas eles conseguem ser diferentes um dentro do outro. Então, existe a questão de aceitação. Na verdade, é a aceitação da escolha. Quando você escolhe, eu me aceito do jeito que eu sou, eu não me aceito. Você tem que saber que tem uma escolha atrelada a isso, essa escolha está atrelada à tua felicidade versus aquilo que você reivindica como não sendo satisfatório para a tua realidade naquele momento, mas que eventualmente esses padrões se alteram com o passar do tempo. E aí você vai ter que aceitar. A pessoa que colocou muito seio, talvez daqui 10 anos queira tirar. É esse tipo de coisa que a pessoa vai ter que pensar. Sabe? Tá, ok, eu aceito a minha decisão de mudança. E vai e faz. É isso aí. Vai, Também faz, dá pra dar umas erradinhas, né, Sim, Thanos? a vida não é só acerto. A gente não falou aqui agora que não pode ser tão chata. E outra, o que é verdade absoluta hoje, pega um design de carro de não sei quanto tempo atrás. Daqui a pouco hoje tá obsoleto, tá sem graça. Ai, tá, tinha proporção, tinha, mas dane-se a proporção. O que importa às vezes também é a gente ter essa coisa de viver o momento sem tanto raciocinar em cima, né? E sabe que uma das regras do design é que está funcionando, está obsoleto. Então saiba que quando a coisa estiver pronta, que você diz assim, pronto, eu tenho o apartamento que eu queria ter. Você vai sentar na poltrona e vai olhar para aquilo lá e pode ter certeza que alguma coisa você vai querer mudar naquele momento. Eu acho que é uma mensagem final maravilhosa. Vai, faça a cirurgia, mas saiba que quando tu acordar da tua cirurgia, quando tu estiver recuperada, tu já vai achar outra coisa e tá tudo bem, tá é tudo sobre bem. isso e a vida segue. É isso aí, é sobre aceitação. Muito bem, meu querido, é isso aí. Então, acho que foi bem boa a nossa conversa, pena que acabou. Continua na quinta-feira, né? Sim. Se alguém quiser participar das nossas aulas, é um podcast ao vivo, todas as quintas-feiras. Muito obrigada para quem está nos assistindo. Se achou que essa conversa vai de alguma maneira ajudar alguém que tu conhece, compartilha, que também vocês nos ajudam. Obrigada, Thanos, obrigada, meninos, e até a próxima. Muito obrigado pelo convite, Adri.